Olá para vocês, como é que vão todos? Eu sou o Rodney Brocanelli do site Rádio Amantes. Acesse radioamantes.com, repetindo radioamantes.com, e também aqui do canal Feras do Rádio, onde você encontra muito material sobre esse veículo maravilhoso que é o rádio. Curta, comente e compartilhe, ative o sininho também para você ficar por dentro de todas as nossas atualizações. E hoje, finalmente, para a alegria de muita gente, eu estou aqui com as escalas da Rádio Bandeirantes. Só que vou fazer uma explicação breve neste início. Eu peguei um recorte de tempo que é o início da década de 1980. Eu farei outros vídeos com outros momentos aí da Rádio Bandeirantes, né, os anúncios publicados no jornal O Estado de São Paulo, mas então, para não ficar muito extenso o vídeo, eu fiz alguns recortes. Esse aqui, inclusive, eu já acho que vai ficar, então conto aí com a audiência e com a paciência de todos vocês, tá? Então, repetindo, esse recorte que eu fiz vai de 1980 até 1984, e eu já começo aqui mostrando para vocês, então, o anúncio que a Rádio Bandeirantes publicou, divulgando o Grande Prêmio da Argentina de 1980, e aqui ela anunciando a participação do Edgar Melo Filho. Edgar Melo Filho aqui, que ia fazer aquela narração, aquela transmissão com o Oscar Ulisses como narrador, e aqui tem todo o currículo dele. Ele é campeão brasileiro da Divisão 3, categoria Turismo. Em 1977 ele foi campeão da Divisão 1, também da categoria Turismo, campeão paulista da Divisão 1, também categoria Turismo em 1977. Portanto, o Edgar Melo Filho, bastante credenciado e muito divulgado aí a participação dele nas transmissões de Fórmula 1, e aí, claro, ele já tinha feito uma dobradinha com Flávio Araújo na década de 70, e foi a partir desse momento, então, que também, claro, contou com os triunfos dos nossos pilotos, dos pilotos brasileiros, e aí ele acabou virando uma referência no jornalismo de automobilismo, né? Só uma pitadinha rápida. Eu entrevistei o Edgar Melo Filho para o Rádio Amantes no Ar. Essa entrevista está aqui nesse canal. Pode ser que eu deixe aqui um card para vocês acessarem. E a entrevista foi maravilhosa. Ele engatou a primeira e eu não consegui acompanhar, mas ele deixou um belo depoimento aí sobre a sua participação no rádio. Então, vamos dar sequência aqui. Eu trago aqui um anúncio de fevereiro de 1980, a decisão do Campeonato Paulista de 1977. Aqui, a Bandeirantes já anunciando o futebol paulista já tem um campeão, que é ela mesma, né? Então, e a partir das 17 horas, aí haver a transmissão de Corinthians e Ponte Preta, com a narração do Fiore Gilhote. Mas antes, deixa eu destacar aqui, a abertura de Oscar Ulisses. Naquela época, na década de 80, né, havia essa figura do locutor de abertura, né, que fazia o esquenta do jogo até que o locutor principal assumisse e transmitisse a partida. Então, quem fez o esquenta foi Oscar Ulisses, depois o Fiore Gilhote assumiu, com os comentários do Luiz Augusto Maltoni, e os repórteres eram Flávio Adalto, João Zanfornin e Eduardo Luiz. E aqui tem, desde o começo do campeonato, o texto aqui publicado no anúncio, desde o começo do campeonato, sempre se manteve na liderança, foi vitória atrás de vitória, foi bonito, a torcida amiga incentivou para valer o time da Rádio Bandeirantes. Jogou no campo com muita garra, suou a camisa, não poderia dar outra, o título de campeão tinha que ser mesmo da Bandeirantes. E é claro, né, todo mundo sabe, mas nunca é demais lembrar, o Corinthians foi o campeão do Paulistão de 1979, que se estendeu até o ano de 1980. Outro anúncio aqui, também daquele 10 de fevereiro de 1980, uma curiosidade importante, havia naquela época, também naquele mesmo período, pré-olímpico de futebol. Os Jogos de Moscou estavam às portas, né, os Jogos Olímpicos de Moscou, e o Brasil estava disputando o pré-olímpico sul-americano com as seleções aqui do continente para decidir a sua passagem. Porém, a seleção brasileira se deu mal, acabou ficando de fora dessa competição, e muita gente até brincou, né? Porque vocês devem lembrar, havia aí o boicote dos países do bloco capitalista àquela competição, que era organizada pela União Soviética, tendo como base Moscou, e aí muita gente brincou que o futebol brasileiro estava aderindo àquela campanha. O Brasil, claro, como um país não alinhado, né, participou daqueles jogos, ganhou as suas 5 medalhas, mas o futebol brasileiro ficou de fora. E aqui, né, eu quero destacar
a narração do Walter Fonseca, a locução do Walter Fonseca, e os comentários do Rogério Aquiles. Esse jogo foi às 8h30 da noite, terminou com vitória colombiana pelo placar de 5-1. E um dos nomes conhecidos que estava naquela seleção era do Mauro Galvão. Essa derrota, ainda bem, não prejudicou a carreira dele, que foi longeva e ele jogou por vários times e enfileirou vários títulos, né? O Walter Fonseca é um nome que sempre aparece nesses anúncios, nas minhas pesquisas eu sempre vejo o nome dele, e ele foi narrador também da Rádio Tupi aqui de São Paulo, e os comentários aqui do Rogério Aquiles. Rogério Aquiles, que segue firme e forte, volta e meia ele aparece aí no Facebook com a sua camisa do 15 de Piracicaba. O Rogério Aquiles, que também passou por outros veículos, ele chegou a narrar até os Gigantes no Ringue, na Gazeta. E o Walter Fonseca, voltando a falar sobre ele, morreu em 1993. Eu sei que nesses programas de resgate que a Bandeirantes fazia, né, mesmo com o Milton Parron ou com o Milton Neves, eu não ouvi áudios relacionados ao Walter Fonseca. Deve ser que tenha isso guardado lá no Sedom da Bandeirantes, mas isso nunca foi divulgado. Eu tenho curiosidade em saber como era a voz dele, mas de qualquer forma fica aqui o registro do Walter Fonseca, falecido em 1993. Seguindo, aqui já o anúncio de março de 1980 do Campeonato Brasileiro, né? O Campeonato Brasileiro naquela época era no primeiro semestre, e aqui nós tínhamos os seguintes jogos: Corinthians e Botafogo com Fiore, Mauro Pinheiro, Flávio Adalto, João Zanforlin, Eduardo Luiz, Palmeiras e Guarani com Enio Rodrigues, Luiz Augusto Maltoni, e tinha o Flamengo Internacional, Maracanã, certo, com Oscar Ulisses e Geraldo Pedrosa. Outro ponto curioso aqui, naquela época era possível ter jogos das equipes paulistas, 2 jogos aqui na capital. Então, lá no Morumbi, o Corinthians recebeu o Botafogo, e o Palmeiras, com certeza, ou foi no Parque Antártica ou foi no Pacaembu, recebeu o Guarani. Então, essa aí é a escala de 2 de março de 1980. Vamos seguir aqui. Esse anúncio aqui é bastante curioso, pouca gente lembra, mas o Cosmos, o New York Cosmos, veio até o Brasil, né, fazer uma excursão. Ele jogava até em Manaus com o Fast Club, um dos clubes profissionais de lá, que infelizmente hoje não existe mais, e ele também veio jogar aqui, o New York Cosmos veio jogar em Santos, lá na Vila Belmiro, né? Então o Santos e o Cosmos tinham uma boa relação, até pelo fato de que Pelé jogou nesses dois times, né? Então teve esse amistoso. O Cosmos venceu pelo placar de 2-1. O Beckenbauer jogou na equipe titular, e a equipe da Rádio Bandeirantes também escalada era Flávio Araújo, grande Flávio Araújo, saudoso Flávio Araújo, amigo aqui do Rádio Amantes, comentários de Mauro Pinheiro e as reportagens de Flávio Adalto e Roberto Monteiro. Deixa eu chamar a atenção aqui dos patrocinadores: Bradesco, Tubos e Conexões Tigre, Velho Barreiro, até a garrafa é coisa fina, mas beba com moderação, Pereira Lopes, que eu imagino que seja alguma imobiliária, alguma construtora, Sânio e as Casas Bahia. Vamos seguir aqui em frente. Esse anúncio aqui, eu quero falar um pouquinho sobre ele. Vocês devem ter visto lá no vídeo da Super Rádio Tupi que o Joseval Peixoto narrou durante um bom tempo aí na Super Rádio Tupi. Eu sei que ele voltou à Rádio Bandeirantes no começo da década de 80 para apresentar o Jornal do Meio-Dia, um jornalístico que, como o próprio nome já diz, era veiculado ao meio-dia. Só que esse anúncio aqui também me intriga bastante. Então, ele narrou, estava aqui, 7 de abril de 1980, publicado no Estadão. Então, ele estava aqui: a Rádio Bandeirantes entra no jogo de hoje com a certeza de que o futebol brasileiro vai voltar a ser o melhor do mundo, e para contar a nova história desde o comecinho, Joseval Peixoto volta para as narrações, para as transmissões esportivas ao lado de todo o esquete do rádio. Fique na Bandeirantes torcendo para a seleção brasileira jogar certinho e dar a maior volta por cima. Então tem aqui, a narração do Joseval, comentários do Mauro Pinheiro, reportagens de Flávio Adalto, Roberto Monteiro e Geraldo Pedrosa. Pedrosa, que era o correspondente da Bandeirantes no Rio de Janeiro. Não achei outras menções às narrações de Joseval no scratch do rádio. Eu imagino que ele tenha transmitido essa partida. Se é que ele transmitiu também, às vezes pode ter ocorrido alguma mudança de última hora, mas tem esse registro aí. Então, em 1980, ele estava escalado
pela Bandeirantes para transmitir esse jogo da seleção brasileira que estava começando uma nova fase, né? A preparação para a Copa de 1982, que iria ser na Espanha. Seguindo aqui. Aqui tem um anúncio institucional do Concentração, programa que ia ao ar todo de segunda a sábado, das 11h30 até as 11h55, apresentado pelo Oscar Ulisses. E aqui tinha um slogan, o poder da força jovem. E aqui no anúncio tem uma citação, uma das frases aí que ou são do Vicente Mateus ou são atribuídas a ele, tá? Vicente Mateus, folclórico cartola do Corinthians, que era conhecido também por suas declarações meio estapafúrdias, e uma delas está aqui: quem sai da chuva era para se queimar. E aqui o Concentração era o poder da força jovem. Se eu não me engano, esse era o slogan do Oscar Ulisses na Bandeirantes, mas aqui tem esse textinho. O Oscar Ulisses comanda o scratch do rádio, no mais novo programa de futebol da Bandeirantes, que conta tudo o que os jogadores fizeram sem a bola e do que vão fazer com ela, que dá um banho de informação, registra, revela qual jogador que está queimado e que vai entrar em campo para molhar a camisa. Os times de São Paulo, Santos e Campinas estão em concentração. É o futebol na Bandeirantes. Vale lembrar, né, que naquela época, comecinho dos anos 80, final dos anos 70 e começo dos anos 80, os times de Campinas tinham uma grande importância histórica aqui para o futebol paulista, então tinha esse acompanhamento aí. Se eu não me engano, quem era o correspondente lá, quem entrava com as informações era o Mauro Celso, da Rádio Educadora de Campinas. Aqui um anúncio do dia 27 de abril de 1980, né, com um cardápio de jogos interessante, que aqui nós temos Guarani e América com Alexandre Santos, no Morumbi Palmeiras e Flamengo com Fiore Gilhote e Mauro Pinheiro, na Vila Belmiro Santos recebeu Joinville com Enio Rodrigues, e em Fortaleza o Ceará pegou São Paulo com a narração de Oscar Ulisses e Luiz Augusto Maltoni. Cabe uma curiosidade aqui, né? O Alexandre Santos aparecendo bastante aqui, vai aparecer bastante nessas escalas, e ele dividia a TV Bandeirantes com a rádio, né? Ele apresentava o Gol, o grande momento do futebol, fazia algumas narrações ao lado do Fernando Solera, de televisão, né? E também participava aqui do scratch do rádio, ele que teve aí uma bela carreira aí no rádio, com o scratch do rádio na Bandeirantes. Seguindo aqui. Esse outro anúncio aqui é de um amistoso da seleção brasileira, do 15 de junho de 1980, né? Então, de novo, né, reforçando aquela situação, né, de que o Brasil estava começando uma preparação para a Copa do Mundo de 1982, então vamos começar do zero para, no fim, ensacar todo mundo. É claro que, infelizmente, não foi assim, né? Mas eles estão aqui dizendo aqui que estamos começando uma nova era do futebol brasileiro, tempo de esquecer o passado, mas conservar no presente tudo o que o mundo já viu. É a volta ao futebol arte, as passadas largas, as jogadas rápidas, a bicicleta certeira, a matada no peito e o gol da vitória. E o scratch do rádio vai estar lá, falando mais alto e chegando mais longe, acompanhando de perto esse primeiro passo da nossa seleção, torcendo por um futebol moderno, movido a garra e vontade de vencer. Não perca mais essa da Rádio Bandeirantes. Com os brasileiros não há quem possa e a taça do mundo vai ser nossa. Narração de Flávio Araújo, comentários de Luiz Augusto Maltoni, reportagem de Flávio Adalto. Esse jogo foi no Maracanã e esse jogo o Brasil acabou perdendo pelo placar de 2-1. Depois nós iríamos pegar a União Soviética na Copa do Mundo, na fase de grupos, aí devolvemos o resultado. Um jogo até certo ponto polêmico, né? E curioso também destacar, né, os textos sempre criativos, sempre tentando puxar para um lado otimista, né? E naquela época, né, a publicidade impressa, ela valorizava também o texto, né? Claro que os jornais eram em preto e branco, já nas revistas que eram coloridas, o enfoque era mais da imagem, mas no jornal o texto predominava nesses anúncios, né? Isso aqui também é bom também para quem é estudante de publicidade e propaganda. Vamos lá. Aqui eu peguei esse anúncio porque me chamou a atenção esse destaque aqui, o dia em que o Gol tomou conta da cidade. Vocês sabem, mas nunca é demais lembrar, né, que a Rádio Jovem Pan tinha como uma das vinhetas, tinha, né, como uma das vinhetas de Gol, um trecho da música Replay do Trio Esperança. É gol, que felicidade, é gol, o meu time é a alegria da cidade. E aqui tem esse anúncio da Bandeirantes com esse título aqui, o dia em que o Gol tomou conta da cidade.
E aqui embaixo, Rádio Bandeirantes, a nossa meta é o gol. Então, não sei se é uma alfinetada, não sei se de repente é uma citação, mas o importante é que aqui, na quarta-feira, dia 3 de setembro, a Bandeirantes transmitiu às 3 da tarde, Portuguesa e Marília, com Oscar Ulisses, Luiz Augusto Maltoni, Eduardo Luiz e Sérgio Carvalho. Depois, às 8h30, tinha Palmeiras e Comercial, Fiore Gilhote, Mauro Pinheiro, João Zanforlin e Roberto Monteiro. E em Araraquara, às 8 da noite, Ferroviária e Santos, com a narração do Alexandre Santos, né? E o QG de Esportes tinha como plantão o Paulo Edson. Lembrando que o segundo semestre daquele ano já foi dominado pelo Campeonato Paulista, então havia essa divisão. O primeiro semestre era do Brasileiro, o segundo semestre era do Campeonato Paulista. Às vezes invertia, mas não fugia muito essa regra, tá? Vamos seguir aqui. Aqui, então, eu lembro que no começo eu mostrei um anúncio relacionado à Fórmula 1 e aqui tem outro, né? E aqui, comemorando o vice-campeonato do Piquet, ele que acabou ficando na segunda, acabou ficando na segunda colocação, né? Alan Jones, o australiano da Williams, foi o grande campeão, e aqui tem um anúncio exaltando esse feito do Piquet. Vice-campeonato, um título que o automobilismo brasileiro não conseguia desde 1975, é com muito orgulho que a Rádio Bandeirantes homenageia a garra, a fibra e a força do talento brasileiro que mais uma vez provou do que é capaz. Parabéns, Nelson Piquet. Na próxima temporada você dá a volta por cima. Aqui, até de certa forma, um anúncio meio profético. E aquele grande prêmio do leste dos Estados Unidos, né, que em geral era disputado em Long Beach, teve a narração do Oscar Ulisses e os comentários do Edgar Melo Filho, teve transmissão da Rádio Jornal e da Bandeirantes FM. Eu acho até que esse grande prêmio, ele foi transmitido por essas duas emissoras, porque o grande prêmio dos Estados Unidos geralmente é na parte da tarde, e havia algum jogo de futebol importante naquela época, então, com certeza, esses dois veículos, a Rádio Jornal, que depois viria a ser a Rádio São Paulo, e a Bandeirantes FM, transmitiram esse grande prêmio do leste dos Estados Unidos, mas Long Beach, na Califórnia. Vamos lá. Esse aqui é um outro anúncio curioso, né, que é próximo ao Dia das Crianças, 8 de outubro de 1980, então leve o seu filho ao estádio, né, uma campanha que eu não sei os detalhes, por que a Bandeirantes encampou essa campanha, com perdão aí da quase redundância, mas tudo a ver com a data comemorativa do 12 de outubro, e aqui o Campeonato Paulista tinha os seguintes jogos: na Rua Javari, Juventus e Portuguesa, com Alexandre Santos, Luiz Augusto Maltoni e Sérgio Carvalho, uma quarta-feira, né? Às 8 da noite, o São Paulo ia receber o Guarani com Flávio Araújo, Mauro Pinheiro, Flávio Adalto, Roberto Monteiro, e na Vila Belmiro, Santos e Comercial. Curioso, né? Eu destaquei aqui um jogo da Portuguesa, na parte da tarde, no meio de semana, e aqui um jogo do Juventus, né? Juventus e Portuguesa tinha uma grande cobertura aí do rádio, especialmente da Rádio Bandeirantes, né? Hoje em dia, os torcedores dessas equipes já são atendidos aí com a internet, mas durante um certo momento era difícil de ouvir jogos aí, especialmente anos 90, começo dos anos 2000, era difícil de ouvir partidas dessas duas equipes, a não ser a Portuguesa, que tinha a equipe líder, mas um dia eu falo sobre ela aqui. Esse anúncio aqui, ele divulga o Mundialito, que foi um campeonato organizado pela Federação Uruguaia, para comemorar os 50 anos, naquela época, do campeonato, do primeiro título, né, da primeira Copa do Mundo que eles conquistaram, né? Então, foi um torneio que foi dividido em dois grupos. O Brasil participou, estava no grupo B com a Argentina e a Alemanha, e aqui no grupo A, Uruguai, os donos da casa receberam Holanda e Itália. Aqui tem todo o cardápio de jogos. Aqui a equipe que foi até Montevideo transmitir esse jogo: Fiore Gilhote, Enio Rodrigues, Mauro Pinheiro nos comentários, e os Flávio Adalto e o Roberto Monteiro eram os repórteres. Aqui eles estão citados como locutores, mas certamente eles eram repórteres. E eu tenho aqui também, nesse canal, tem aqui um dos gols da grande final, que o Uruguai acabou vencendo pelo placar de 2-1, acho que foi 2-1, depois vocês me ajudam aqui, mas um dos gols foi de Vitorino, como diria o Fiore Gilhote. Então, esse aí é o anúncio referente ao Mundialito de 1950, que acabou sendo vencido pela Celeste Olímpica, tá? Vamos lá.
Outro anúncio aqui, 4 de abril, agora vou destacar aqui o ano de 1981. Então temos aqui Vitória Portuguesa, um sábado à tarde, J. Júnior, Edgar Melo Filho e Eduardo Luiz. Voltando ainda a falar sobre o Edgar, né, uma pena que eu também não consegui, naquela entrevista, explorar o lado boleiro dele, né, que ele comentou partidas de futebol na Rádio Bandeirantes e também narrou na TV Bandeirantes. O Campeonato Paulista de 82 foi praticamente todo narrado por ele e era um narrador até competente. Tinha umas tiradas divertidas e ele interagia também com os bonequinhos do show de rádio. Aliás, sobre o show de rádio eu vou falar daqui a pouco. Seguindo aqui. Eu queria destacar essa mensagem que o J. Júnior deixou no nosso vídeo lá da Rádio São Paulo. Ele diz aqui: Antônio Aguiar, falecido recentemente, na Rádio São Paulo movimentava uma equipe da Band com jogos alternativos. E ele fez algumas narrações nesse esquema. Assinado J. Júnior, grande lembrança aí do J. Júnior, que referente à Rádio São Paulo. E eu ainda vou voltar a falar dela aqui, que eu achei alguma coisa, um material bastante curioso sobre eles. Vamos embora aqui. Qualquer hora, qualquer lugar, futebol é com a Bandeirantes. Aqui, Corinthians e Francana, com a narração do Jotinha, J. Júnior, comentários Luiz Augusto Maltoni, reportagens João Zanforlin e Sérgio Carvalho. E também, ao mesmo tempo, o Palmeiras recebia o comercial, com Oscar Ulisses, Edgar Melo Filho e Eduardo Luiz, QG de Esportes de Paulo Edson. Vamos seguir aqui em frente. Esse aqui também, esse slogan aqui é muito divertido e depois eu vou fazer uma pausa porque eu quero colocar um vídeo de um anúncio da Rádio Bandeirantes na TV Bandeirantes com esse slogan. Então, quero que vocês prestem atenção. Ouça o seu time do coração com o scratch com o scratch do rádio na mão. E aqui anunciava Corinthians e Santos, com a narração do Fiore, comentários do Dalmo Pessoa. O Mauro Pinheiro já tinha deixado a Bandeirantes, agora era um comentarista, era o Dalmo Pessoa, que veio da Rádio Gazeta, e temos aqui as reportagens do Flávio Adalto, João Zanforlin e do Sérgio Carvalho. E o J. Júnior foi acompanhar o Guarani e 15 de Jaú. E eu vou deixar aqui, então, para vocês, uma chamadinha, um institucional da Rádio Bandeirantes, que era veiculado nos intervalos da TV Bandeirantes, com esse slogan transformado em frevo, um frevo delicioso, e eu quero que vocês ouçam. Na Rádio Bandeirantes, ouça o time do seu coração, com o scratch do rádio na mão. Ouça o time do seu coração, com o scratch do rádio na mão. Futebol é com a Rádio da Copa, Rádio Bandeirante. Muito bem, estou de volta. Então vocês acompanharam aí o institucional da TV Bandeirantes divulgando as transmissões da Rádio Bandeirantes com a voz do grande Ney Costa, grande saudoso Ney Costa, que apresentava as mais. Vamos embora aqui. Esses dois anúncios aqui são interessantes, né? Destacando os integrantes da equipe esportiva. E aqui do lado esquerdo da sua tela você pode ver o Alexandre Santos e uma frase que ele disse aí: scratch do rádio, invencível no campo, imbatível no banco. E aí, aqui do lado esquerdo, do lado direito, melhor dizendo, temos o Oscar Ulisses, o jovem Oscar Ulisses empunhando o microfone da Bandeirantes, preciso, dinâmico e atual. O scratch do rádio nunca pisou na bola, uma frase aí que ele falou especialmente para esse anúncio de divulgação. E aqui a gente já entra em 1982, né? Então, um cardápio extenso de jogos. Vamos lá, Corinthians e Colatina que é do Espírito Santo. Aliás, espero que o pessoal de lá não brigue comigo, mas Colatina é a capital mundial da cola escolar. E a transmissão foi do J. Júnior, comentários do Luiz Augusto Maltoni, as reportagens do Flávio Adalto e o QG de Esportes de Tony Lourenço que já foi na Rádio Capital. Por onde anda ele? Depois, no Parque Antártica, nós temos aqui Palmeiras e Volta Redonda com o Roberto Monteiro, né? Ele fez o posto. No Morumbi temos São Paulo e Ferroviário com Enio Rodrigues e o Edgar Melo Filho. E em Belém, Paysandu e Santos, né? O Wilson de Freitas transmitiu essa partida, fez o posto dessa partida. Então, 3 jogos na capital, né? E sem grandes problemas aí de policiamento. Então,
é uma outra época de futebol, né? Hoje em dia, para você fazer 2 jogos de grandes clubes aqui na capital, de times da capital, é uma sofrência. Eu sei que aqui no Campeonato Paulista desse ano, de 2025, nós tivemos 2 jogos, um do Palmeiras, no Allianz, e outro da Portuguesa, no Pacaembu. Então, a Polícia Militar não colocou restrições, então esses jogos aconteceram pelo menos nesse ano, mas em 1980, na década de 80, isso era muito comum. Outro anúncio aqui, Rádio Bandeirantes, ela fala e você vê. Temos aqui então Leônico e Corinthians. O Leônico, um dos times de Salvador que infelizmente hoje já não disputa aí mais os grandes campeonatos. Fiore, Dalmo, Flávio Adalto estiveram lá em Salvador. Em Fortaleza, Wilson de Freitas acompanhou o Ferroviário e São Paulo. No Parque Antártica tivemos Palmeiras e Operário com Enio Rodrigues, Eduardo Luiz e Paulo Edson. E o Paulo Edson no QG de Esportes, né? No Canindé, o J. Júnior acompanhou Português e América. E na Vila Belmiro, Santos e Paysandu. E aqui embaixo tem um aviso aqui, ó. A Rádio São Paulo iria transmitir de uma forma completa Santos e Paysandu. E esse aqui então, 82, nós temos a estreia do San Girardi com seu show de rádio na Bandeirantes. O San Girardi, egresso da Rádio Jovem Pan, com toda a sua equipe, foi para a Rádio Bandeirantes, ficou lá uns 3, 4 anos com o seu show de rádio, ele levou os seus personagens para a TV, uma pena que também não tem registros disso, né? Ele transformou o Joca, o Zé das Docas, a Noninho, o Comendador Fumagalho, o Didu Morumbi em bonequinhos que interagiam na tela da TV com os narradores de plantão, seja o Edgar Melo Filho ou o Alexandre Santos, e ao mesmo tempo ele fazia esses jogos, o seu programa especial na Rádio Bandeirantes, o show de rádio que estreou no dia 1º de agosto, tá? Tem um livro aí que tem uma informação errada, colocaram lá que era 1º de setembro, mas ele estreou no dia 1º de agosto, o jogo que marcou o hat-trick do Casagrande em cima do Palmeiras. O Palmeiras perdeu aquele jogo pelo placar de 5-1, ou para você que é corintiano, Corinthians ganhou aquele jogo pelo placar de 5-1. Vamos seguir. Esse aqui é curioso também é um anúncio de 82, mostrando aqui dados de audiência, né? Então, na hora do vamos ver, ninguém segura a Rádio Bandeirantes. A audiência qualificada é nosso ponto de honra, não adianta devagar e não ter força junto a quem compra. Metade da audiência de nosso principal concorrente pertence às classes D e E, e 81% da Bandeirantes são ABC, sendo as suas maiores audiências nas classes AB 38 e C 43. É isso que interessa para o anunciante, para nós e para o público que ouve um futebol sério. Então, assim, esses anúncios, claro, que saíram no estado de São Paulo, não eram apenas para os leitores, não eram apenas para quem se interessava em saber qual era o jogo que iria ser divulgado. Esses anúncios também visavam chamar a atenção do mercado publicitário. Então, temos aqui dados interessantes, né? A Bandeirantes aqui destacando, então, a presença dela nas classes mais altas, né? E aqui tem aqui embaixo, que é muito curioso isso aqui, emissoras G mais E. Que emissoras seriam essas? Não, brincadeira, seria a Globo e Excelsior, né, que fazia a dobradinha, e aqui embaixo a emissora J. Podia ter colocado o JP, né, mas a gente sabe que é a Jovem Pan. E é curioso, né, porque a Jovem Pan sempre, nessa época, sempre se destacava por atingir esse público de ouvinte AB, né? O Tuta sempre, em entrevistas antigas, falava isso, né? Que a penetração da Jovem Pan era forte nas classes mais abastadas, mas assim, isso não era registrado porque o pessoal das classes AB não respondia às perguntas do Ibope, não recebia os pesquisadores do Ibope, então isso gerava uma distorção. Então, curioso ver que, de repente, a Bandeirantes, nessas camadas, tinha uma audiência muito grande e, é claro, ajudava a atrair patrocinadores. Depois de patrocinadores, eu vou falar aqui no final desse vídeo, e eu vou um pouquinho mais depressa aqui, porque realmente esse vídeo vai ficar muito comprido, e meu padrão aqui é de, no máximo, 20 minutos, máximo 26, mas vamos lá. Aqui em 1984, o Santos, né,
ir até Piracicaba, fazer uma partida importante contra o 15 de novembro, era praticamente a parte final do Campeonato Paulista daquele ano, né? Então o Santos estava arrancando aí, e na semana seguinte iria fazer uma partida decisiva contra o Corinthians, quem ganhasse iria ser campeão. Mas naquele dia, 25 de novembro, né, a Bandeirantes decidiu destacar, então, 15 de novembro, 15 de Piracicaba e Santos, né? Narração de Fiore Gilhote, comentários da Dalmo Pessoa, reportagens Roberto Silva e Sérgio Carvalho. Naquele mesmo dia, a Rádio São Paulo transmitiu Palmeiras de São Paulo, Choque Rei, com Enio Rodrigues, Flávio Adalto, Roberto Monteiro e Eduardo Luiz, e de Jaú, um acompanhamento de Noroeste Paulista, uma partida válida pelas finais da segunda divisão. Então, vamos deixar aqui destacado esse jogo, aqui um retratinho do Fiore Gilhote, né? E Pelé acredita no Santos, mas teme o Coringão, né? Porque esse jogo iria ser bem na comemoração do 10º gol, né, o aniversário do 10º gol, e o Pelé tinha dado uma entrevista falando assim: prefiro que o Santos enfrente o Corinthians com o título garantido. Não foi possível isso, e a decisão ficou para a rodada seguinte, mas o Santos acabou ganhando com o gol de Serginho Chulapa. Aí aqui então, para terminar, aquilo que eu falei, né, falei sobre publicidade, e eu queria chamar a atenção desses 3 anúncios publicados em 3 dias diferentes. Então aqui, no dia 10 de fevereiro de 1984, tem aqui esse anúncio destacando que os postos Atlantique iriam fazer parte da carteira de anunciantes das transmissões esportivas da Rádio Bandeirantes. Tem aqui um texto bem interessante que eu vou compartilhar com vocês. Agora, entre os gols e os lances vibrantes do futebol do Brasil, o Scratch do rádio vai transmitir aos milhões de torcedores e fãs de futebol da Rádio Bandeirantes e da Rádio Bandeirantes as mensagens da Atlantique. E aí na foto, uma pena que a definição esteja ruim, mas está o senhor Brian Donald Pinto, diretor da Atlantique, e o senhor José Francisco Queiroz, que é diretor da Norton Publicidade, durante a celebração do contrato em companhia de Samir Hazuki, superintendente comercial da Rede Bandeirantes. E aqui também, no dia 11 de fevereiro, também aqui uma confraternização, aqui dá para ver o Fiore e Assinar, né? Assinar, que também ia passar a anunciar na Rádio Bandeirantes. E o texto é mais ou menos o mesmo, né? Então, na foto tem aqui o Francisco Guilhermo Russeles e José Venturo Sobrinho, diretores da Bols Sinar, em companhia de membros do Scratch do Rádio e diretores da Rádio Bandeirantes, no dia da celebração de mais um contrato. E, por fim, 5 de abril. E aqui também tem essa chamada celebrando a assinatura de contrato das baterias Motorcraft, confraternizando-se pela renovação de contrato para patrocínio de mais uma temporada esportiva pela Rádio Bandeirantes, diretores da Motorcraft, da JW Thompson, uma agência de publicidade famosa da época, e da Rádio Bandeirantes celebraram esse acontecimento. Então, tem aqui, infelizmente a definição não está boa, mas eu posso destacar que tem aqui o Fiore, Darcy Reis, Enio Rodrigues, Oscar Ulisses estava lá, gente também das 2 empresas, Samir Hazuki, e Fernando Pellegrini pela Motorcraft e o Samir Hazuki pela Rádio Bandeirantes. Os bons estão com a Bandeirantes, por isso futebol é com a Bandeirantes. Então, na verdade, né, os jornais também, o Estadão foi utilizado justamente para chamar a atenção do mercado publicitário, né, para também atrair a atenção de outros patrocinadores. Então é isso, tá? O vídeo ficou longo, mas mais uma vez eu espero que vocês tenham essa paciência aí de acompanhar esse passeio pela história do rádio esportivo. Espero que vocês tenham gostado. Vou voltar a este tema, só que aí destacando outros períodos aí de anúncios da Rádio Bandeirantes no jornal Estado de São Paulo. E eu volto, então, aí, em breve. Um abraço a todos e até a próxima.